Imagine você acordar e descobrir que você é a última pessoa na Terra. Não é que as pessoas estejam se escondendo de você. Não é que elas tenham ido embora. Ela simplesmente não existe mais. Nenhuma voz, nenhuma mensagem, nenhum sinal. Apenas você e o silêncio. Durante toda a nossa vida, convivemos com 8 bilhões de pessoas sem sequer perceber quanto dependemos dela. Aquele motorista de ônibus que você percebe que ele está indo muito devagar. Aquela pessoa que prepara seu café. O desconhecido que cruza seu caminho, os amigos, família, vizinhos ou até mesmo aquelas pessoas que você nunca gostou. Todos fazem parte de uma passagem invisível que chamamos de humanidade. Humanidade. Mas naquela manhã, essa paisagem desapareceu. O mundo continuava exatamente igual. Os prédios permaneciam em pé, os carros estavam estacionados, as luzes estavam funcionando, mas algo essencial havia sumido: as pessoas. E foi naquele instante que você percebeu algo estranho. O silêncio tem peso. E não é apenas a ausência do som, não é apenas a presença, não é apenas a presença sufocante. É a presença que ocupa todos os espaços. Nem nos primeiros minutos tentei ser racional. Talvez fosse um acidente, ou talvez uma evacuação, talvez um sonho. Talvez eu esteja sonhando, ou talvez eu esteja delirando, mas conforme as horas passavam, uma sensação perturbadora crescia dentro de mim. E eu estava sozinho, completamente só. Corria pelas ruas, gritei nomes, entrei em casas, visitei hospitais, postos de gasolina. Eu nem tinha carro, mas eu simplesmente fui no posto de gasolina ver se tinha alguém. Aeroportos, estações de trem, shopping. E pra falar a verdade, eu fui em todos os locais. Por quê? Porque eu tinha passe livre. Eu poderia estar em qualquer lugar do mundo, porque o mundo era só meu. E não tinha nenhuma alma perdida, nenhuma resposta. Eu ligava rádios e simplesmente só escutava barulhos como esse. Exatamente esse som. E apenas um eco na minha própria voz retornando para mim. Existe algo assustador sobre ouvir apenas si mesmo. Porque durante a minha vida inteira nós usamos os outros como espelho. Descobrimos que somos através das pessoas, mas não existe mais ninguém em que você é. Quem confirma sua existência, ou quem escuta suas histórias, ou quem ri das suas piadas, quem sente sua falta. Os dias passaram e aos poucos o medo começou a desaparecer. Por incrível que pareça, o medo começou a desaparecer depois de alguns meses. Foi substituído por algo inesperado: a liberdade. Uma liberdade absoluta. Pela primeira vez na história da humanidade, o planeta inteiro era meu. Eu poderia dirigir qualquer carro, poderia dormir em qualquer mansão, ou então em qualquer hotel, voar para qualquer país, ou nada me impedia. Nenhuma regra, nenhuma fila, nenhuma obrigação, nenhuma autoridade, nenhum julgamento. Era um sonho em que muita gente imagina ou até mesmo pensam em ter, porque tudo é da imaginação da pessoa, entendeu? Qualquer pessoa pode imaginar qualquer tipo de coisa. E é um sonho que praticamente eu acho que poucas pessoas têm, mas sempre vai ter uma pessoa que vai ter um sonho desse, e é meio maluco. Você, voltando à história, você tinha tudo, possuía tudo, controlava tudo, mas existe uma pergunta que ninguém faz: qual é o valor de possuir tudo quando não existe ninguém para ver? Ou dirigir carros milionários por avenidas vazias, mas não havia ninguém admirando. Ocupava os melhores quartos nos hotéis, mas não havia ninguém para compartilhar a experiência. Eu visitava os locais mais incríveis do planeta, mas simplesmente não havia ninguém para apontar as paisagens e dizer: olha isso. Não havia ninguém para ver os stories lá do Instagram, porque simplesmente não tinha ninguém, sabe? E foi então que compreendi algo: a felicidade não
acontece dentro das coisas, ela acontece entre as pessoas. Um restaurante sem clientes é apenas um prédio. Um estádio sem torcedores é apenas um concreto. E uma cidade sem habitantes é apenas uma arquitetura. Nós damos significado ao mundo. Cara, sem nós, o mundo apenas é uma matéria. E meses se transformaram em anos. E as plantas começaram a crescer sobre as estradas, as naturezas começaram a recuperar seus espaços. E eu observava tudo, era belo, mas também era triste. Porque toda beleza parecia menor quando não podem ser compartilhadas. Lembro de encontrar uma fotografia esquecida na minha casa e era uma família sorrindo, nada extraordinário, nenhuma mansão, não era nada de riqueza, não era apenas pessoas juntas. Era pela primeira vez, em muito tempo eu chorei. Eu percebi que aquelas pessoas possuíam algo que eu nunca mais teria: a companhia, a presença, o amor. Passamos a vida perseguindo dinheiro, status, reconhecimentos, objetivos, metas. Mas quando removemos todas essas distrações, resta apenas uma pergunta. Uma pergunta. Quer saber qual é? Por que estamos vivos? Porque os maiores sonhos perdem o sentido quando não existe algo para compartilhar. Talvez seja por isso que as lembranças mais importantes raramente envolvem objetos. Elas apenas envolvem pessoas, uma conversa, um abraço, uma risada, algum momento simples. Coisas que pareciam pequenas, mas na verdade eram gigantes. E sentado sozinho observando o último pôr do sol daquele mundo silencioso, eu finalmente entendi. O sentido da vida nunca esteve em conquistar o planeta, nunca esteve em acumular riquezas, nunca esteve em possuir mais. O sentido da vida simplesmente era nas conexões que construímos com pessoas, naquelas pessoas que encontramos, naquelas histórias que compartilhamos, nos amores que vivemos, naqueles relacionamentos intensos que tivemos na nossa vida, porque no fim das contas, um ser humano sozinho não é apenas uma civilização, não é a sociedade, não é uma história, é apenas uma pessoa perdida em um planeta vazio, onde deixei de fazer perguntas se amanhã tudo desaparecer. Qual seria a última pessoa que você sentiria falta, hein? Qual seria o rosto que você procuraria? Qual seria a voz que você desejaria ouvir mais uma vez? Ou talvez essa pessoa releve aquilo que realmente importa? Porque a verdadeira riqueza não foi possuir o mundo inteiro. A verdadeira riqueza sempre foi ter alguém com quem compartilhar. Um mundo inteiro, sem ninguém para amar, continua sendo um mundo vazio.